Queridos irmãos e irmãs, eu gosto sempre, quando começa a celebração da Eucaristia, falar da alegria. Porque conhecer a Deus, deixar que Deus penetre totalmente no nosso coração, no nosso ser, é motivo de alegria. Eu gostaria de começar essa reflexão com um questionamento. Por que nós participamos da celebração da Eucaristia? Por que nós participamos da celebração da Eucaristia? Somente numa sociedade hoje centrada no eu, uma sociedade onde as pessoas são arrogantes, prepotentes, as pessoas se julgam dono de si mesmo, autossuficiente, que não precisa de ninguém e principalmente não precisa de Deus. Eu rezo em casa. A gente foi lá no início nos Atos dos Apóstolos, conta a experiência dos primeiros cristãos, falava que eles iam ao templo assiduamente. E hoje, toda a liturgia nos fala do alimento. Jesus, numa outra parábola, numa outra passagem, fala: nem só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da minha boca. Hoje, somente a ciência, nós estamos vivendo um momento que nós negamos a ciência. E como que a ciência é importante na nossa vida? Eu não vejo dicotomia, divórcio, separação entre ciência e Deus, pelo contrário, ciência e Deus se completam. E a ciência hoje, eu falei várias vezes para vocês, como nós estamos falando do alimento hoje, da partilha. Na visão holística, eu gosto muito que eu estudar a visão holística do ser humano, a visão sistêmica, fala que nós somos um todo, nós somos uma inteireza. Nós não somos uma pessoa fragmentada. A nossa sociedade hoje nos educa para a gente ser fragmentado, como se a gente fosse uma gaveta, né? Num lugar fica o nosso corpo, no outro lugar fica o nosso ser, no outro lugar fica o nosso coração, no outro lugar fica Deus. Pelo contrário, tudo está interligado. Por isso que na visão holística, na visão sistêmica, nós somos um todo. Para a gente quem realmente quiser ser feliz, ele tem de preocupar com o seu corpo, com o seu ser, com o seu coração, e que com as nossas relações, que nós nascemos para viver em sociedade. Ninguém nasceu para viver sozinho. As pessoas estão adoecendo somente nessa pandemia. Eu falo que essa pandemia nós já estávamos vivendo sozinhos. Não significa eu posso estar no meio com muitas pessoas sentir sozinho. Então não é número de pessoas que faz uma pessoa feliz. Não é quantidade, mas sim qualidade. Hoje nas redes sociais eu fico observando como que nós somos fúteis. Uma pessoa tem grande valor nas redes sociais quem tem números de seguidores, né? Eu já penso o contrário. A gente não é Maria vai com as outras, né? Nós somos pessoas, a gente não precisa de ficar procurando mitos, ídolos na nossa vida. Pelo contrário, nós somos senhores e senhoras da nossa história. E nós estamos aqui nesse planeta para aprender. Eu estou vendo famílias, jovens aqui. Por que a gente apanha tanto na vida? A gente hoje, como que nós, seres humanos, nós temos resistência à mudança. Eu falo uma palavra hoje, que eu falo que é uma palavra que nós devemos resgatar muito, que fala tanto, né, do novo paradigma. O que é um novo paradigma? A gente tem um novo jeito de pensar. Eu posso ser melhor do que meus pais, eu posso, com uma música
do Belchior, que fez muito sucesso com Elis Regina, como nossos pais. Muitas vezes nós criticamos nossos pais, mas nós repetimos as mesmas neuroses, as mesmas violências. Estou vendo a nossa sociedade, o mundo, quantos e quantos anos o mundo é regido pelas guerras. Será que nós nascemos? Será que Deus era tão mesquinho, Deus era tão masoquista para criar o ser humano para viver em guerra? Não, ninguém nasceu para viver em guerra. Guerra, não só guerra de armas, talvez a guerra do silêncio, essa guerra que divide as pessoas, que distancia as pessoas. Quantas eu falo, hoje, talvez uma das grandes guerras hoje, não é a arma, é uma guerra, se a gente não sabe. Eu falo que quem não usar o celular, um dos maiores instrumentos de guerra na nossa sociedade hoje é celular. Eu fico vendo família, estou vendo famílias aqui, eu faço convite a vocês de família, estão vendo jovens aqui, vocês são jovens, vocês tiram um tempo na casa de vocês para conviver. A gente precisa disso sim. Os jovens hoje estão ficando doentes. Eu dei um exemplo um dia aqui, você vê, não foi antes da pandemia não. Às vezes os jovens, eu fico vendo, os jovens, eu não posso abraçar. Ô gente, os jovens hoje, ser sincero, os jovens hoje se abraçam? Não. Os jovens têm amasso hoje, amassa o namorado, amassa a namorada. Eu dei o exemplo aqui que eu fui uma vez numa comunidade celebrar. Eu cheguei lá, os coroinhas, né? Um encontrava com o outro, vocês fizeram um código lá de sininho assim, fazia um sininho aqui, batia na mão do outro, observando. Eu falei assim, vocês importam de eu fazer um comentário com vocês? Por que no lugar vocês ficarem batendo o sino, de bater a mão no outro, por que vocês não se abraçam? A gente não abraça, por isso que eu falo, a gente está jogando culpa na pandemia, a maioria das coisas que nós estamos falando na pandemia, nós não fazíamos. Qual o casal que sentava hoje? Eu fico vendo, chega final de semana, o casal arrumava tanta coisa para o povo, parece que tem uma obsessão hoje, sair de casa. Qual o casal hoje que curtiu um outro? Qual o casal? Por isso que está tendo a separação. Eu sou terapeuta de família, então eu procuro sempre me atualizar. Nunca na história da humanidade teve tanta separação, tanto divórcio nessa pandemia. Culpado foi a pandemia? Não. As relações estavam já dançadas. Simplesmente a pandemia mostrou as relações que já estavam doentes. Porque um casal que já tem um relacionamento sólido, não é uma pandemia que vai acabar com o casamento, não. Eu falo que o casamento, o divórcio, começa no tempo do namoro. Eu nem vou no tempo, o casamento já começa no dia que o bebê nasce da barriga da mãe dela. Hoje é partilha. Eu fico observando hoje. Hoje eu estou vendo bater nos jovens, vocês adolescentes aí, jovens e crianças. Nós, do jeito que nós vivemos hoje, nós somos educados para casar, para conviver com o outro, não. A nossa casa é meu. É o meu almoço, na hora do meu almoço, eu não preocupo. Gente, estou cansado de ver. Uma vez uma mãe me contou, duas irmãs, uma de 14, outra com 16, brigou com a outra porque saiu no tapa, porque uma usou o perfume da outra. Elas vão casar? Vai dar certo no casamento, gente? Não. Duas irmãs que brigam por causa de um perfume, elas podem casar? Um irmão, quando tem mais de um irmão, estou vendo ali tem um casal, vocês são irmãos, os dois aí? Pois é, ali tem três. Eu dou exemplo simples, já dei exemplo aqui. Um vai fazer vitamina, custa, nós temos aqui, custa eu fazer vitamina,
eu chegar perto do meu irmão, fritar um ovo, fazer uma coisa. Eu vou fazer isso para mim, você quer? A partilha começa dentro de casa. Eu começo o meu filho, a minha filha, respeitar um outro, em casa. Igual os dois, mais ou menos, se desse mais ou menos da mesma idade. Os dois aqui. O pai tem que ensinar mesmo. Não é como hoje, colocar a televisão em cada quarto, não. Isso é errado. A televisão na sala tem ensinamento, sim. Você tem que ensinar a criança, não negociar. A menina, um menino, um gosta de futebol, outro quer novela. Então hoje, eu vou abrir mão da minha novela para você assistir o futebol. Amanhã eu abro mão de algo para o outro. Casamento, convivência é isso. Casamento, convivência, não é só uma mão, não. É duas mãos. É retorno. E Jesus, toda a liturgia de hoje nos mostra, quando na Bíblia fala pão, não é só pão material, não. Então, quando Jesus fala, vocês, na outra passagem fala, vocês vieram aqui só para comer o pão material, mas o pão que eu dei a vocês é um pão que vai saciar o seu ser. Por isso que eu fico muito triste quando uma pessoa vem à missa por causa de um rito. Eu tenho que vir participar da celebração da Eucaristia como fosse um alimento para o meu ser, um alimento que vai transformar a minha vida, sim. Receber a Eucaristia, como tem uma música, pode se tornar um perigo. Como é que eu vou receber a Eucaristia que eu não sou capaz de perdoar? Eu não sou capaz de partilhar? Isso é um exercício. Eu fico vendo, eu estava vendo, eu falei até ontem e hoje, falando que nós estamos vivendo numa sociedade, as pessoas não querem aprender. Hoje, as pessoas, eu fico assim triste de ver as pessoas pesquisam no Google, a pessoa vai lá numa pesquisa que não tem aprofundamento nenhum, ele ao mesmo tempo ele é médico. Hoje tem um exemplo, para mim, não vou falar o nome do santo não, né? Tem gente aí, não vou falar não, acho que é em outro país, não é no Brasil não, acho que é nos Estados Unidos, na França, né? Um dirigente receitando cloroquina. Mas, gente, quem tem que receitar a cloroquina, receitar um remédio, não é padre, não é bispo, não é pastor, não. Quem tem que receitar é um médico, um profissional. Eu conheço pessoa, vou dar um exemplo, que foi um caso público, eu já contei aqui, um caso lá em Betim, deve ter uns 6, 8 anos atrás, foi assim... eu fiquei assim muito triste, que eu estava acompanhando uma adolescente, ela entrou em depressão profundo. Aí na época eu procurei uma médica que eu conhecia muito, que era psiquiatra. Ela estava fazendo tratamento, aí ela já estava com 18 anos. A depressão dela durou uns 3 anos mais ou menos. Aí a gente estava acompanhando essa psiquiatra, nós movimentamos um grupo de pessoas para ajudar essa menina. De repente ela se tornou maior, um espírito de porco, né? Vai lá na minha igreja evangélica. Ô, gente, igreja não cuida, não cura depressão. Não, depressão é doença. É doença. Você tem quem cura é Deus através de um médium, um psiquiatra. Aí ela foi para uma determinada igreja, chegou lá, o pastor, né, que querendo dar um de psiquiatra, porque eu não sou, eu tenho minha formação, eu posso na área espiritual, como eu trabalho nas áreas humanas, eu sou terapeuta, eu sou capaz de dar um diagnóstico. Por eu estudar, não por eu ser padre, não. Por eu estudar, eu sei dar um diagnóstico. Não, você está com depressão, você está com síndrome do pânico. Então,
aí eu vou indicar um profissional, não eu que vou resolver o problema da pessoa, eu vou indicar um profissional. Aí o que esse pastor fez? Não, você não precisa tomar remédio não, Deus vai curar. Ela larga os remédios que ela estava tomando, de repente um dia ela surtou, com 19 para 20 anos, ela surtou, que é um perigo, a pessoa fala surto psicótico, ela surtou, ela pegou uma faca, eu estou contando isso que foi público, ela matou a mãe dela, facada. Aí, nesse meio tempo, eu estava correndo atrás para me saber onde que ela estava, porque ela não podia ser internada, porque ela tinha problema mental, ela não podia ser internada num presídio qualquer. Aí eles colocaram ela num presídio qualquer, com uma outra pessoa com ela que já tinha problema psiquiátrico. Aí um dia de noite, ela com o lençol dela enforcou. Está vendo? É isso ali. Deus quer alimentar o nosso ser. Nós somos alimento um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Nós temos de ter claro que nós temos um Deus, o Deus da vida. Mas só para que Deus possa agir na minha vida, eu tenho que estar aberto para mudança. Agora, hoje não. As pessoas entram em relacionamento doentios. Eu acho que relacionamento, se entrar num barco furado, todo mundo morre afogado. Hoje você tem de saber com quem que você anda assim, com quem que você relaciona assim. Nós temos também de lembrar que nós temos que ser humildes, como na segunda carta de São Paulo aos Efésios, ele fala assim, que todos nós devemos andar de acordo com a vocação que nós recebemos de Deus. E qual é essa nossa vocação? Ser humilde. Como falei, como é que eu vou crescer, eu vou me tornar uma pessoa humana? Tudo eu sei. A gente vê que para mim um dos grandes filósofos, eu fiz filosofia, para mim o filósofo de todos os tempos, quem quiser estudar um pouquinho, entra na internet lá, vai estudar um pouquinho do Sócrates. Sócrates tem uma fala célebre, curtinha, do Sócrates, que ele fala assim: eu sei, nada sei. A pessoa humilde, ela não sabe nada não, pelo contrário. Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser um eterno aprendiz. Então, só as pessoas humildes aprendem. Eu fico triste, os jovens hoje não estudam. Eu falo que o trabalho de um adolescente, de um jovem, é estudar. Hoje eu falo, você estudar hoje é ascensão social. Você não precisa nascer numa família rica, não. Mas se você estudar, eu falo, adolescente ali, eu falo, sabe como é que vocês chamam, que vocês dois estão os adolescentes, sabe como é que os namorados vocês chamam? Chamam livro. Eu vou perguntar, quem que lê um livro pelo menos uma vez ao ano? Se eu fosse perguntar, né, eu não vou citar o nome de um homem que era juiz, né? Não vou, só faço assim, esse juiz nem mora no Brasil mais, né? Perguntou, um repórter perguntou, o Bial, acho que foi o Bial fazendo entrevista, um juiz, qual o último livro que ele leu? Eu não tinha lido um livro no ano, gente. É um absurdo. É livro, você tem que ler, voltar à geração de ler. Então, é humilde reconhecer que eu estou aqui, nesse planeta, nessa casa comum, para me tornar uma pessoa melhor. Aí ele vai continuando. Manso. Hoje, gente, nós somos mansos? Não. Nós resolvemos tudo gritando, xingando. Eu falo casa, tem certos nomes, não vou falar nome aqui porque tem criança aqui. Eu falo que numa casa, o próprio nome fala nome feio. Casa não é lugar de xingar nome feio. Eu tenho que respeitar, igual eu estou vendo pais que têm mais de um filho, eu tenho que ensinar meu filho, a minha filha, a respeitar o outro sim.
Desde pequeno o Brasil, por isso que o Brasil é o país que mais mata mulher, é o país que mais pratica violência contra a mulher. Isso nasce na casa e não no céu, no espaço, não. Ele vai falando: suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Eu sou observador, sou terapeuta. O casal ali está errado, né? Você está certo, eu sou muito observador. Ela, o que ela é sua? Tia, ela chegou, você colocou ela no meio de vocês. Não, casamento, vocês dois aí. Não existe filho sentar no meio de casal, não. Mãe, avó, quando eu entro, só se o casal ficar, tem casal que não aceita, mas quando eu entro num carro que tem um casal, só que tem casal que não aceita. Não, padre, você vai lá atrás. Mas todas as vezes que eu entro num carro que é um casal, eu faço questão de ir lá atrás, é aprender. Então, filho não senta no lado de pai e mãe, não. Vocês dois da prova sentam um do lado do outro. Pode ter certeza, menino, que o casal que o filho senta o filho está interferindo na vida do casal, sim? Não, mãe, aprendizado. A gente aprende, sim. O filho é filho. Ensinar desde pequeno seu filho: eu sou seu pai e sua mãe, mas quem é minha companheira, seus filhos vão crescer. Eu lembro uma pessoa, não vou falar o nome, uma pessoa falou comigo: o melhor amigo meu é meu marido. Não, meu filho. Eu fiquei tão triste. O melhor amigo do casal não é filho, não. É marido. Aí, quando passou uns anos, essa pessoa chegou perto de mim: ah, padre, você lembra que dia, tem uns 10, 15 anos, você falou com o meu melhor amigo, tinha que ser meu marido. Então, se o marido não é seu amigo, larga então. Quem deve ser seu amigo é seu marido. Hoje, os filhos casaram. Quem está em casa? É o marido. Por isso aqui, ó: suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Então, aplicar, guardar a unidade no vínculo da paz. Então, nós devemos ser unidos. Há um só Senhor. Para encerrar, não existe, como eu falei semana passada, não existe palavras de Deus, não. Eu acho que eu fico triste, talvez você, um dia desse, você reforçar. Teve gente aqui proclamando a palavra, falou: palavras do Senhor. Erradíssimo. Palavra, algum dia vocês vê algum padre falar palavras do Senhor, esse padre está precisando voltar a fazer teologia, gente. Não existe palavras de Deus, não. É palavra. Deus só tem uma palavra. Por isso que a leitura hoje, por isso que está dividido o mundo, porque hoje tem palavras. Olha como é que São Paulo fala: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está escrito aqui não, ó. Se fosse vários deuses, como está tendo hoje, seria assim, ó: há vários senhores, várias fés, vários batismos, vários deuses e Pai só de um. Então, quando eu falo que são vários deuses, então não é meu Deus, não, é vários. Age só para um e permanece no coração só de um. É o contrário. Vou repetir, encerrar falando: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por isso, gente, me desculpa. Aí tem esses pastores, me desculpa, agora eu vou falar que eu sou estudioso na área da religião, pastores picaretas. Se você saiu da igreja católica, você foi para outra religião, eu encontrei Jesus. Você encontrou, foi o capeta, você não encontrou Jesus, não. Você tem que encontrar Jesus onde você está. Não é religião que vai fazer você encontrar Jesus, não. Jesus, Deus está no meio do quem é do candomblé, Deus está no budismo, no islamismo, no judaísmo da matriz africana. Então, para encerrar,
Não é Deus que dividiu o ser humano. Tem que deixar isso bem claro. Deus não divide. Deus não divide uma família. Família de Deus é família unida na diversidade. Casal, como a música do Padre Zezinho, casal pode ser os dois. Falar que casal que não briga é mentira, gente. Falar que irmão não briga é mentira. Agora, aí vai lá na missa, na música do Padre Zezinho, que nenhum casal pode pegar fogo durante o dia, mas de noite ir para a cama, perdão. Então, o perdão vem de Deus, eu tenho que aprender a perdoar. Então, pedir ao nosso Deus, que nesse dia nós estamos celebrando o dia dedicado à Eucaristia, que nós possamos redescobrir a importância da Eucaristia na minha vida. É a Eucaristia, a igreja, ela é tão sábia, nesse tempo de pandemia, como eu falei domingo passado aqui, como nesse tempo de pandemia, a igreja dá essa liberdade, você alimentar dentro de casa, e como eu falei domingo passado aqui, qual é a função, a primeira função de ministro da Eucaristia? Visitar doente. Então a igreja não é 15 em 15 dias, não. Toda a igreja é norma da igreja, que muitos padres fazem isso, faz da cabeça dele, é norma da igreja. Toda semana tem que levar a Eucaristia para os doentes. Por isso que é importante, eu falo que um dos papéis, uma das funções mais bonitas dos nossos ministros da Eucaristia é visitar os nossos doentes e alimentar a vida deles. Então, creio em Deus Pai,